Olá, seres de luz. Eu, Rosimeire Tubarão, aqui na área, e hoje eu vou começar com uma introdução totalmente diferente, porque eu venho falar de um energético que vem de uma canalização especialíssima e muito diferente, mas ao mesmo tempo com todo sentido, toda clarificada, porque é merecimento, porque nós, humanidade, acabamos de encerrar agora em 2025, que foi ontem, hoje 2026. Bem-vindo! Com a esperança, nada mais, nada menos, de ter a certeza que já evoluímos bem mais se formos comparar e estarmos relacionados ao ano passado, nessa mesma data, quando começou no dia 1º de 2025. O quanto que você já caminhou, já evoluiu ou involuiu. Existe o involuir, a involução, aqui existe. A involução é quando você parou no tempo, ficou resistente e retrocedeu apenas para não ter que caminhar um pouco mais, se esforçar um pouco mais, porque dá trabalho. Pular escadas, pular, dar um salto quântico dá trabalho. E tem que enfrentar muitas coisas. Dá ganhos, gera perdas também. E a gente coloca sempre numa balança. A balança do juiz, a balança de Anubis, que é a pessoa responsável, né? O guardião da morte, o transportador da morte, um deus egípcio. É um arquétipo que eu estou falando, é um simbolismo, onde ele também usa a balança no seu momento de morte, né? É um simbolismo histórico. No seu momento de morte, ele usa a balança e coloca seu coração numa balança e uma pena do lado para ver se você vai aí ter o direito de ir para um lugar bom e um lugar ruim. Então é o peso da balança, é o equilíbrio das coisas para saber aí se você se comportou bem, se você se comportou mal. É o bom velhinho, né, do Natal. Como você se comportou, o Papai Noel vai lhe dar, é o prêmio. Mas o grande prêmio da humanidade é saber como que você amadureceu, como que você recebeu tudo isso e como você vai fazer um comparativo. E tudo é da evolução da pessoa. É o seu comportamento, é o seu agir diante das coisas. Como você captou isso e como você não captou isso. São momentos separados, são nichos. O que é nicho? É estilo esse móvel que eu tenho. Lá em cima tem um quadradinho que eu vou separar algumas coisas. Depois embaixo tem outro quadradinho. Então a gente chama esse quadradinho sozinho de nicho. E uma estante é formada de vários nichos onde a gente separa várias coisas separadas, né? Cada um na sua gaveta, cada um na sua caixa. E essa separação de nichos somos nós também. Por quê? Porque a gente não consegue manter uma mesma energia focada o tempo todo. A gente não consegue ser isto. Nós somos personagens separadamente por energético. Como é isso, Rosé? Explica melhor. A Rosé vai explicar melhor para vocês, né? Lembra aí do vinho rosé, da maionese rosé, do molho rosé, tudo do rosé. Então vamos separar, tá? Vamos lá. Por exemplo, eu vou virar aqui rapidinho e vou mostrar aqui para vocês, ó. Observem os tipos de arquétipos que eu tenho. O que é um arquétipo? Vou explicar para você. Por exemplo, se eu penso num índio, ou ali no caso uma índia, qual é o tipo, o estereotipo? Se eu falar para você a palavra feche os olhos e pense numa índia, uma mulher índia, como é que vem na sua mente o estereotipo da Índia? Como é que vem na sua mente? Vai vir de uma forma, de uma imagem que você conhece, que você já viu, porque você viu. Então você
associa a palavra Índia com a figura, a imagem que você viu. Então, para você, uma índia será da pele bem mais escura, do cabelo escorrido, escorrido, escorrido. Talvez você pense numa índia com cocar, ou numa índia com seios à mostra, ou uma índia com roupas no estilo tanga, um bustiezinho, algo tampado, um cabelo comprido, tampando o corpo. Talvez você pense numa índia com algumas pinturas pelo corpo. Talvez você lembre dela fazendo uma dança. Coisas que você está associada. E isso é a Índia que você lembra. E o que é um arquétipo? É algo que vai te lembrar o índio. Então, eu estou vendo lá uma mulher loura, lá no quadro, né? Aqui. Uma mulher loura, porém ela está com pena na cabeça, ela está com uma pintura lembrando uma indígena, ela está simulando uma índia. Mas o seu cérebro, se olhar, não aceita muito essa imagem, porque para você a Índia tem que ser nas características que eu falei anteriormente, correto? Correto. Porém, se eu perguntar para você, de todas essas imagens que você está vendo, me aponte qual é a Índia. Então, comparado com todos os outros, você vai reconhecer que a Índia é aquela lá por um objeto que ela tá. Aqui, ó, uma pena indígena. Certo? Certo. Para o nosso cérebro, ele não vai associar como nós, pessoas, associamos, que a Índia é só aquela característica. Ou então eu tenho essa imagem mais embaixo, que essa negra maravilhosa, que eu amo de paixão, inclusive ela tá aqui toda trabalhada no ouro, né? Ixalá, ó. Um batom dourado, lindo, uma sombra dourada, um lenço cigano todo dourado, trabalhado aqui no ouro, Ixalá, brincos maravilhosos, todo trabalhado no ouro. Mas se eu disser para você, identifique uma negra, aqui você vai associar que o negro é só este por causa da cor da pele. Correto? Correto. Mas ela se torna um arquétipo do índio também e de um branco também. Só que o seu cérebro, ele vai captar a energia dela como o arquétipo. Se eu falar para você, identifique nessa imagem qual é a pessoa nobre, qual é a pessoa rica. Você, agora olhando para os objetos que cada uma compõe, que o objeto é um arquétipo, um arquétipo de poder. Se eu falar para você qual dessas pessoas é a rica, é a pessoa bem-sucedida, você vai dizer para mim que é a branca que está lá? Ou você vai me dizer que é a negra que está aqui, nessa imagem? Hã? O seu cérebro, ele vai captar pelos arquétipos que anda com você. Então, obviamente, para ele, independente do que você acha, ele vai já saber, ele vai captar pelos arquétipos. Então, o arquétipo, ele tem uma importância muito grande na vida da gente, que são o quê? Os objetos que te cercam, vai fazer o total diferencial no quê? Na energia, no energético. Então, obviamente, que o poder maior que tem aqui vai ser aqui, ó, dela. Por quê? Porque ela está com elementos que mostram que ela tem riqueza. Correto? Correto. Mas, na realidade,
do nosso cérebro. Aí você vai falar assim, Rose, ficou um pouco confuso, porque você falou que quando a gente fechar o olho e pensar numa Índia, a gente vai associar a Índia à pele mais escura. E agora você está falando que o nosso cérebro capta a força do arquétipo e não sobre como a gente está vendo. Exatamente. Pelo seu conhecimento, você deveria associar a Índia à pele mais negra. Comparado ali as duas, que na verdade você vai comparar ao misto disso, que o índio não é nem muito branco e ele não é muito negro, ele é a mediação disso aí, uma cor mais ali no meio, certo? Certo. Mas no caso aqui, que para o seu cérebro só tem essas duas comparações, então ele associaria ao negro. Você pode afirmar que esta negra é índia? Não. Você não pode afirmar. Você pode afirmar que comparadas as duas aqui, você pode afirmar que esta branca, ela é uma índia? Você pode afirmar que esta branca é a pessoa rica aqui e tá como realeza? Se você pudesse comparar, eu te perguntar quem é a rica ali? A pessoa que tem posses. Qual dessas você ia dizer que é? Hã? Isto é o cérebro que foi ensinado para você a ver. Você cresceu, o mundo já funcionava assim, você parou para ver isso como natural. Mas no mundo metafísico, no mundo energético, não é assim que conta. O que conta é o poder dos arquétipos. É o quê? O que a vida manda para você. Eu poderia dizer para você que esta mulher é uma branca que poderia sim, pelo o natural da vida, ser uma pessoa rica, bem-sucedida, porque naquela época ela era uma pessoa branca, você vê que ela é branca. Então, não é natural você encontrar uma pessoa loura lá numa tribo. Como os filmes contam. Quem assistiu aí na época o filme da Lagoa Azul, onde acontece um acidente de barco e aquelas crianças vão parar numa ilha e são criados lá na natureza. Correto? Correto. Porém, para o energético, o que vai contar é o que a vida fez no percurso e mandou cada um para um lugar diferente. Correto? Correto. Digamos que você olhe e naturalmente você pensasse que um dia aconteceu um acidente onde essas duas mulheres estivessem viajando no mesmo navio. Uma suposição para que você entenda. Imagine que essas duas mulheres estivessem viajando no navio. Houvesse um acidente. E quando foram socorrer, não encontraram o corpo da mulher branca, não encontraram a mulher branca, tá? Aí vamos usar aqui da imaginação que ela foi encontrada por índios ainda criança e nunca apareceram para buscar essa mulher, então as índias criaram ela junto com suas crianças e ela aprendeu lá do cotidiano dos índios e ela se torna uma índia, então. Ok? Ok. Supondo que ela foi criada no meio daqueles índios e pegou toda a cultura e toda a sobrevivência e foi ensinado, para ela passa a ser uma coisa natural e ela passa a agir como uma. Correto? Correto. E o que é que vai tornar ela mais indígena ainda, mesmo que ela não tenha vindo de lá, como a avó dela que foi índia, a bisavó que foi índia, e não sei quem que foi mais índio.
os objetos dos quais ela usa, ela está se identificando como, sim, coloquei o cocar, eu sou uma índia, eu tenho desses recursos. É isso que vai fazer o diferencial dela, os arquétipos que ela usa, porque os arquétipos que ela usa têm um simbolismo e ele dá um poder. O índio se pinta no momento da dança, o índio se pinta no momento da guerra, ele se prepara para um ritual e naquele momento que ele para se conectar com aquele ritual ou se conectar com aquela dança, por causa dos arquétipos que ele coloca, pintura, acessórios, um objeto, aquilo traz um poder energético para ele, para que ele se conecte com aquele momento e toda a força da natureza e todo o campo sensorial vem naquele mágico poder para ele muito mais fortificado para que ele faça aquele ritual. E o que eu tô querendo dizer para você é que ela, independente de ser a branca, a loura ou o próprio indígena que está lá, naquele momento, todos que estiverem ali fazendo as mesmas coisas ou usando os mesmos objetos, independente se já nasceu na tribo ou não nasceu na tribo, mas passa a fazer aquilo, os objetos, a cena, o cenário, o momento, a preparação, a ritualística da coisa, traz ela para aquele momento igualzinho a quem está lá. Então essa é a força de um ambiente, uma influência, um objeto, um arquetípico, um arquétipo. Supondo que no mesmo acidente que a criança branca foi parar lá no meio dos indígenas, no mesmo acidente, no mesmo navio em que tinha uma criança negra, os pais não encontrando a criança branca, a mãe, naquela carência, naquele desespero, ela percebe que os pais da criança negra se foram e ficou a criança desamparada negra. E aí ela cria essa mulher ali amparada, com todos os recursos, com todas as condições que ela daria para esta filha branca que ela nunca encontrou. E aí, obviamente, a criança negra vivendo ali naquela cultura de uma educação mais fina, mais elegante, com trejeitos de mulheres mais delicadas, mais elegantes, e que passa a apreciar joias, enfeites, riquezas, ela se adapta a tudo aquilo ali e o comportamento dela capta totalmente, independente de cor de pele, independente de tudo, independente do que ela tinha de histórico anterior, o energético, o arquétipo, ele vai ter o mesmo poder, a mesma força sobre ela. Mas, se a gente colocar as duas mulheres lado a lado e perguntar qual é a rica, qual é a mulher aqui que tem poder aquisitivo? Estamos falando de poder aquisitivo, de recursos financeiros, porque o arquetípico, o arquétipo que elas estão usando está mostrando isso. É óbvio que vai ser esta aqui. Correto? Correto. E aquela ali vai ser a Índia mesmo que aos nossos olhos a gente considere que não existe uma loura índia, mas
a vivência, a experiência é que faz a pessoa. As experiências é que faz a pessoa. As experiências. Mas o que vai definir ela ser alguns nichos é o momento, a ritualística que ela para fazer aquilo. Quando ela canaliza e para viver aquele momento, ela vai viver aquele momento, que é, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui. E isto que eu recebo aqui, as inspirações, a canalização, o que eu vou falar e tudo mais, ele vem naturalmente de acordo com o que tem que ser falado. Mas dependendo de quem eu estou, o ambiente que eu estou, com as pessoas que eu estou, eu não vou falar dessas mesmas coisas com aquela pessoa no dia a dia. Então, algumas pessoas eu vou estar mais rígida, outras mais sérias, outra eu vou estar totalmente maternal, de acordo com a necessidade. Eu não vou lá falar com um político no mesmo tom ou com o mesmo nível de conversa que eu vou falar com uma criança, me derretendo lá e usando até tati bitati. A gente faz isso com algumas pessoas ou com algumas situações e depende do momento, depende de tudo. Eu acho muito mais assustador quando as pessoas não se policiam em ver que tipo de arquétipos, situações e momentos você está canalizado para viver só aquilo. E você não é só aquilo. Existe um grande interesse de mídia, de desenhos. Agora, as nossas faculdades foram todas compradas por países de fora, onde eles querem ajustar o tipo de conhecimento que a futura geração vai ter. Então, eles vão resumir algumas coisas que não daria para a gente aprender tão estreitamente, tão resumidamente, para transformar você na pessoa exatamente que te daria condições de sair fora da caixinha e observar muito das coisas. A gente precisaria de muito mais, mas eles estão assim compactando as informações e também não estão te dando todas as informações. Você não vai receber todas as informações. A única saída que algum campo de força, algum energético, algum ser maior, que seja de algum tipo de sinal, algum tipo de frequência, que consegue captar em algumas pessoas. E mesmo assim, não é o tempo todo, porque a gente não para fazer essas ritualísticas aqui. A gente não para canalizar uma mensagem, um energético, um estudo. Quantas pessoas que se dá o luxo de fazer isso aqui que eu tô fazendo, de sentar aqui na minha mesa de escritório, pegar aqui alguns livros que eu tenho e parar para estudar por estudar. Você vai ser ensinado aí para EMEI, primeira série, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Alguns vão fazer faculdade, se é direcionado o seu estudo. Estudo direcionado. Quando no universo, quando você tem que aprender, você é despertado para, exemplo, fazer isso que eu faço, você é despertado sem estudo direcionado no sentido desse tipo de conhecimento que as pessoas te dão, onde, por exemplo, numa cartilha, quem é da primeira série, todas aquelas crianças vão aprender tudo igualzinho, mesmo tipo de estudo. A grande maioria vai pensar da mesmíssima forma e vai resolver algumas provas da mesmíssima forma. Um ou outro
vai fugir um pouco daquilo ali, vai pegar um outro caminho particular. Se você for ficar só com o estudo do que eles dão, então você só sabe até ali. E um ou outro vai pegar um caminho diferenciado, que um tio vai fazer chegar um livro diferente, ou a mãe tem uma sabedoria, um conhecimento maior, ou uma avó, um avô, que traz lá um presente, um jogo de banco imobiliário do nada, traz para a criança. E ao jogar aquele jogo, que nem todas as crianças vão receber, porque não estava naquela escola para dar aquele diferencial, aquele joguinho de banco imobiliário, aquele inocente jogo de banco imobiliário que o avô, o tio, alguém lá deu para a criança no aniversário, no Natal, e os pais sentaram para brincar, ou irmãos, ou pessoas, tem um colaborativo, como se fosse sem querer ou inocente. E a criança, ao jogar aquilo, ela fala: opa, banco imobiliário. Eu já joguei quando eu era criança. Porque tinha um amiguinho playboy na rua que o pai dele, um pai solo, enchia ele de presente para compensar a falta da mãe, que foi embora e abandonou, teve a coragem de abandonar pai, filho e tudo mais, e foi viver uma outra vida num local que ninguém conhecia ela, e teve a coragem de largar tudo para poder ir. E esse garoto se tornou muito bem sucedido. E a gente, ali do lado, pegava uma carona, porque ninguém brinca sozinho. Ele, para brincar com isso, ele precisava da gente. E ele passou esses conhecimentos. Olha, fatídico dia de quem não pôde ser criança e jogar um jogo chamado Banco Imobiliário, que acredito que voltou numa roupagem mais nova, mais desenvolvida aí. Já ouvi dizer que voltou sim, o jogo do Banco Imobiliário. E que, obviamente, é uma sensação maravilhosa e que despertava assim na gente um conhecimento com dinheiro, de ter objetos, de ter as coisas e tudo mais. É lógico que quem pôde jogar isso quando era criança já foi um objeto, um arquétipo que veio parar na vida da pessoa e deu um bug na mente daquela criança. Opa! Negócios, ter objetos, ter imóveis, investimento e tudo mais tal. No mínimo, a pessoa despertou para sair lá daquele mundo que foi escrito para aquelas outras crianças que moravam na mesma rua, no mesmo bairro e tudo mais. E olha que eu não estou errada, tá? Eu fui observar que eu e todas as crianças que brincavam com este menino no jogo imobiliário dele, nós somos pessoas que dirigem, não tem medo do trânsito, vou para qualquer lugar, enfrento qualquer parada. Nós fomos os primeiros filhos a comprar objetos importantes para casa, como geladeira, tanquinho e móveis importantes. Nós fomos as crianças que saímos do bairro onde a gente morava, e as outras crianças que cresceram com a gente, mas que não brincavam, porque não era todo mundo que podia ir para casa desse menino brincar. Não era todo mundo que tinha acesso para brincar, né? Oportunidade de brincar com esse menino. Era crianças selecionadas, né? Aquelas crianças muito da pá virada, ou que os pais tinham um histórico meio assim, não podia se misturar, né? Os pais selecionavam com quem esse filho se misturava, obviamente. Então, não é coincidência, né? Nós saímos do bairro, nós dirigimos carros, não temos medo do trânsito, nós ficamos independentes, nós lidamos bem com dinheiro, com recursos, somos do argumento, somos inteligentes, somos persuadivos, inteligentes fora da caixinha. E eu me lembro que esse menino, ele chegou até ser expulso de várias escolas. Por quê? Porque ele tinha um raciocínio totalmente fora da caixinha.
ele já não deixava o professor ser muito autoritário com ele, porque naquela época a gente apanhava dos professores, então ele tinha toda uma autonomia, mesmo não tendo a mãe. O pai engajava ele, e eu me lembro que o pai era farmacêutico e não tinha tempo, o cara já era antenado, o pai dele já ia contra a maré, o cara tomou um pé na bunda da esposa, né? Abandonado com o filho. Passou aquele constrangimento, aquela vergonha perante todos do bairro. O menino sofria por chacota. Sua mãe foi embora, fugiu com o caminhoneiro, tal, porque foi assim que ela fugiu, pegou uma carona com o caminhoneiro. E as pessoas usavam para ferir ele, porque ele era a criança que tinha todos os brinquedos maravilhosos. O pai, e ele, filho único, o pai dava tudo para ele. E ele transformou aquilo num. Então, ele se dá o melhor. E nós, crianças que brincamos com ele, a gente se deu o melhor. A gente mudou a nossa história. Tirou a gente daquele histórico. E foram os arquétipos, e eu fico olhando que é os arquétipos que a vida manda. Então, o que eu quero te dizer com isso é que a vida tá te tirando de alguma maré e quer te trazer objetos para você ir colocando na sua bagagem de vida para tirar você de alguns históricos, te dar toda a condição de ser independente. E para você se abrir para isso, para você se entregar para isso, a primeira coisa que você tem que ver é que você todo é formado por nichos. Existem vários de você. Então ali eu separei alguns tipos de livro e eu tenho um objeto ali que é Buda, representando Buda. Mas eu gosto também de uns outros tipos de... Aqui eu tenho um cavaleiro. Aqui eu tenho uma fada, aqui eu tenho outro tipo, tal. Aqui eu tenho um diploma importante para mim lá atrás. Aqui eu tenho objetos todos rosas, casa rosa, carro rosa, moto rosa, é uma bis rosa ali e tal. E eu tenho ali uma caixinha com... São objetos que eu fui ganhando depois de adulta, tá? Objetos que alguém chega e me presenteia. Então eu vejo que a vida me manda arquétipos de nichos. Falei, por que alguém olha para mim, enquanto alguns me olham toda marrudona, toda não sei o que, toda séria, alguém me dá uma casa de plástico rosa. Um sobrado maravilhoso ali atrás. Aí eu tenho ali uma Barbie num carro. Um carro branco conversível. Aí vem o outro ali e me deu uma Barbie, estilo de uma Barbie numa bis. Aí eu tenho ali uma bonequinha, que é uma gracinha, que eu ganhei também, rosa. Então você vai vendo essas coincidências. Então tem um lado meu que é muito doce, muito criança, muito... E que eu vejo assim, eu acho lindo. Que é um dos meus nichos, e ela é também muito inocente, da inocência mesmo, e que eu percebo que ela não dá para ficar o tempo todo, senão ela até me atrapalharia se ela ficasse o tempo todo. Como eu tenho essa figura aqui que vocês estão vendo, e que ela também não fica o tempo todo, senão ela me atrapalharia. Então, ele vem, os arquétipos, ele é para ser usado assim. Então, quando você descobre que jeito que funciona cada nicho em você, cada arquétipo em você, você vai observando o que a vida vai mandando para você e você coloca ela em nichos e precisa organizar, precisa separar. Ali é o setor desse nicho meu lado criança, que ele vai vir em algum tempo e eu não posso rejeitar ele. Ele tá lá, ó. Misturada nessa conexão onde cada um tem que respeitar. Ela nasceu branca, mas o histórico dela jogou ela lá para o lado dos indígenas. Dá para ela negar a branquitude dela? Não.
Mas dá para ela negar agora a parte indígena, a família indígena, o poder, o conhecimento e tudo que ela tem? Não, não dá. Essa é a mesma coisa. Dá para ela negar a origem anterior? Não. Dá para ela negar a origem de agora? Não. Então, não tem como as pessoas quererem mudar. Tem gente que te olha e quer te pôr na caixinha só do não, eu não aceito. Você, alguém vai falar para ela, tá? Não, eu não aceito, porque você só tá vivendo isso e usando esses objetos porque você foi criada por uma branca que tinha recursos de coisa no lugar da filha. Mas você não é isso. Sim, ela é. Por quê? Porque o arquétipo jogou ela nesse energético. Então ela tem os nichos dela. Porém, de vez em quando, vai vir o outro. E é onde muita gente se confunde, se perde. E não dá pra gente ficar, como foi uma frase que entrou para mim no finalzinho de 2025, que foi ontem, né? Às vezes, você não vai combater a guerra dando uma flor. Às vezes você precisa combater a guerra com uma guerra ainda maior. Se não te respeitar, então ele vai ter que te temer algo ou alguma coisa. Se tem gente que não acredita em Deus e não respeita Deus, em algum momento haverá uma guerra maior, onde você então vai, se não respeitar, não reconhecer, então você vai temer Deus. Entende? Então, quando você presta atenção no seu desenvolvimento, você vai vendo que arquétipos da vida dá para você. Por exemplo, esse daqui, ó. Esse daqui é um perfume árabe aí, maravilhoso. É um perfume fino, elegante. Não é um perfume barato, é um perfume com preço bem acima da média. Mas ele faz uma referência à Torre de Pisa. Então, quando um objeto desse ele vem parar na minha vida, eu sei que o universo ele tá me armando com desculpa de perfume, mas ele tá encaixando na minha vida um arquétipo de ascensão. Ele é um vidro hiper pesado, ele é pesado. Ele é pesado, ele é robusto, ele é poderoso. E o simbolismo da torre é um simbolismo de queda e é um simbolismo de ascensão. Porque ele é um simbolismo de poder, e lidar com poder é saber o que fazer com ele. Porque se você não souber lidar com poder, ele vira uma destruição. Se é te dado na sua mão um poder, esse objeto veio parar para mim, ele veio, um arquétipo que chegou para mim, então eu entendi que em algum momento eu vou ter que usar um poder que vai me ser dado, um poder para destruição. Só que ele é uma destruição evolutiva para fazer você e os demais subirem mais alto. A torre, quando vocês assistem filmes, os castelos, as torres, as pessoas quando vêm atacar o castelo, invadir o castelo, as pessoas vão para o alto da torre, as pessoas tentam invadir a torre, porém da torre é onde se tem a visão de tudo. É onde você está protegida, onde você se prepara. É um simbolismo da Bíblia, né? Fizeram várias camadas, uma em cima da outra, tentando fazer a Torre de Babel,
onde aí Deus, para confundir todo mundo, para eles não se unirem, para tentarem fazer isso, ele dá uma ordem para que as pessoas falem línguas diferentes, né? Um inglês, um português, um francês. E aí eles não se entendem, não conseguem se comunicar. Olha o simbolismo do histórico. Quando as pessoas estão falando línguas diferentes, você fala assim, nossa, eu não entendi, a gente não está falando a mesma língua. Não seria a gente falar a mesma língua que faria se entender? Falou, não, Deus já deu. É quando a gente está falando línguas diferentes, cada um no seu momento, cada um na sua coisa, e para com a bagunça, para com a guerra. A Torre de Pisa mesmo. Eles estavam construindo a Torre de Pisa, e aí houve uma guerra no lugar, precisaram parar essa construção, foram para a guerra, e o não término fez com que ela se inclinasse sozinha. O terreno estava cedendo, porque ela foi construída num lugar íngreme, né? Um lugar úmido. E ela foi, e aí precisou fazer vários recursos, chamar vários engenheiros e tudo mais, e ficou um simbolismo. Essa não tá tortinha, né? Essa tá reta, mas ele é o simbolismo. E os homens também gostam de pôr obeliscos, né? Já viu na sua cidade aí, tem obelisco em alguns lugares? Que são alguns monumentos que marcam, que tem um simbolismo referente a alguma parte histórica e algum momento da nossa história. E no inconsciente, no arquetípico, ele também representa o órgão masculino como um simbolismo de potência, de poder, onde também eles determinam que o poder é patriarcal, né? Do pai. Patriarcal vem da palavra pai, do simbolismo da masculinidade, exercendo que esse é o poder. Aí por isso que fica assim. Mas, assim como acontece desta não ser uma Índia original de nascimento, mas ela se torna uma Índia, então Índia serás carimbada, avaliada por experiência, por vivência. Essa também passa a ser uma nobre por vivência, por experiência. Ainda que ninguém entenda de forma natural, mas sim, passa a ser. Eu, por exemplo, tenho uns arquétipos que vêm também pegar esse poder patriarcal. Então, quando isso chega para mim, o universo está me dando um poder patriarcal. Eu não estou me tornando uma lésbica, nem um homem, nem nada disso. Mas o simbolismo do poder, a torre é o poder autorizado por quem? Por algum campo maior, uma força maior. Ele está me trazendo um canudo na mão, um diploma. Ele está me emancipando, ele está trazendo um canudo de uma formação em algum campo energético. Você venceu alguma coisa, ele está te jogando para a próxima etapa. Ele está te armando para te preparar para algo, e você tem que estar preparado, sem medo, sem se sentir sozinho, porque você está amparado pelo céu, pelo reino do céu, pelo o campo energético que está te preparando para ser uma alma índia. Digamos que você agora fosse estar no navio viajando com essa mulher importante e com essa mulher importante agora, e você tá lá e acontece um novo acidente e você vai parar todo mundo na selva agora. Eu, ela, você e ela. Qual das duas vai ter mais condição de nos ajudar na nossa sobrevivência no local? Qual das duas vai ter mais? É óbvio que é ela por experiência.
experienciar. Como é que é viver esse espiritual ou essas conexões que você recebe? É o caso da Índia, que vai ser instruída por outros índios que têm conhecimento de vivência, experiência, que passou o conhecimento para ela. Então, ela, Índia, será. Entende? Porque a vida vai dar as provas para ela, ela vai ter que viver isso. Eles não dão por dar. É isso que eu quero dizer para vocês. Um conhecimento, um arquétipo, uma coisa diferente que acontece na sua vida, um jogo de banco imobiliário, um livro que chega para você, um arquétipo que chega para você. A vida tá te armando para uma coisa maior. E a pessoa ela é inteligente quando ela sabe usufruir disso. E para usufruir disso, ele requer momentos de escritório, momentos de parar para canalizar, parar para se observar, parar para se entender, parar para se estudar, sabe? É quase uma, não é uma incorporação, mas é quase uma entidade que cola ali com você e me diz quem és tu, quem sou eu. Você olha para você e fala assim, me diz quem és tu que tá aí agora, que tá vindo. E é uma leitura maravilhosa de si mesmo, porque você é um livro, você abre seus nichos para ver o que é que vai vir e você não pode recuar diante das coisas e diante de você mesmo, porque tem gente que fica no meio do caminho e acaba optando por suicídio, porque não consegue captar essa conexão, porque ela é sutil. E você vai entendendo conforme os objetos chegam para você. Por exemplo, eu tenho aqui comigo, ó, diversas cartas energéticas. E eu abri para saber qual era o tipo de energia arquetípica que eu deveria me canalizar neste momento, porque a gente não consegue captar tudo ao mesmo tempo. E também fica difícil da gente saber aonde conectar ali o nosso cabo para de qual energia se alimentar naquele momento. Mas se você for observador dos detalhes, das sutilezas da vida, você vai vendo as coincidências que não são coincidências, então você sabe que você está conectado. Um objeto desse me chamar a atenção, eu querer isto. Aqui está escrito que é um perfume masculino, mas ele está me chamando. Algo faz eu me interessar por ele, ver o histórico, entender sobre ele, estudar tudo isso, olhar, porque esse objeto me atrai tanto. Se eu colocar na minha cabeça que isto é só um perfume masculino e por estar escrito que é masculino, ficar decidido que eu não posso usar, porque eu sou uma mulher, sou feminina, pronto, eu já barrei a vinda do arquétipo até mim. E não, ele vem. E eu não entro na guerra contra a energia masculina, nem contra o poder do patriarcado, que é o do homem. Não, pelo contrário, eu vou lá e gosto tanto e aprecio tanto e acho tão rico a experiência e tudo mais, que eu não tenho medo de empoderar alguém que já está no poder, já é do poder. Eu empodero ainda mais, porque eu entendo o recado da vida. A vida, ela não define que o poder, e como disseram que é patriarcal, ela não define que o poder é para o homem, porque ele está definido que é um perfume para o masculino. E nem que é para a mulher, porque ele está definido que é
para o feminino, ele busca e ele dá para as almas que apreciam, porque ele existe, ele é um objeto que ele foi imaginado, sonhado, pesquisado. Então, antes dele ser um perfume que chega para mim ou para você, ele passou, para ele existir, ele passou pela mão e pelos estudos e horas de estudos e horas de componentes, né, da natureza, os cheiros, as misturas, as composições que foram estudadas por engenheiros, especialistas, pessoas que dedicaram a faculdade a estudo e tudo mais, para que ele existisse e chegasse somente para as pessoas que são para ser donos de tudo isso aqui. Olha o nível da sua alma, olha o nível da sua essência, da qual te foram roubados dos bancos imobiliários que tentaram não deixar chegar para você, para que você viva o seu diferencial. E você saber disso faz toda a diferença para você. Veja a nobreza da alma, do poderio que chega para você. E não pode ser com arrogância para subir a cabeça, mas sim para você entender que quando você está nisso, a torre que vem para você, a destruição, o poder de destruição é Lord Shiva, né? Um deus hindu, Lord Shiva, o rei da destruição. Não é uma destruição por destruir, por banir, quero usar do meu poder para destruir, não, mas é para... Se vão te dar um poder de destruição, é para você subir tanto que para alguém te acompanhar, ele tem que subir no seu nível. Para alguém te acompanhar, ele tem que subir no seu nível e não você descer no nível da pessoa. Então, quando você é nobre, quando você tem para você, e o poder ele nunca acaba, quem tem será dado mais. E é para a pessoa que sabe apreciar. Ela vai subir as torres, ela abençoa, ela tem para ela e ela tem para todo mundo. Ela dá e ela vende. Às vezes, você não tem que destruir outras pessoas. Você tem que você subir o nível, porque quando eles mandam você subir o nível, nunca é para aqueles inimigos que estão à sua volta, mas ele é para os outros que virão e que eles usaram os anteriores para fazer você subir de nível ainda mais, para que eles não te alcancem. E eles não estão falando daqueles anteriores, eles estão falando dos próximos que virão. Entende isso? E a melhor maneira de você se livrar de um inimigo é você ajudando ele a enxergar ele mesmo, a ele ver o poder que ele tem, ele como pessoa. Ajudar ele a ver a posição que ele está de destaque e de tudo mais, e do quanto que ele ainda pode avançar muito mais por ele, focar nele. A ele olhar para ele sobre o que ele está fazendo, a ele ver como ele é maravilhoso, um ser maravilhoso, com arquétipos que Deus deu para ele e que ele está sendo roubado por coisas corriqueiras e até com medo e até fugindo de coisas maiores. Porque quando um objeto desse vem parar, ou outros objetos importantes, mais sofisticados, e ele está falando de coisas que virão ainda. Isso daqui é só o começo. Um perfume árabe. Então eu vou ver sobre as forças árabes.
e que não é só de poder. Todo mundo fala de Cleópatra, mas o que Cleópatra estudava não era molezinha, não. Cleópatra falava várias línguas. Cleópatra era entendida de matemática. Ela era entendida de ciência. Cleópatra era química. Cleópatra fazia misturas de perfume, de creme, de tudo. Ela era uma pessoa alquímica, de estudar mesmo. O pai de Cleópatra deu um estudo para ela, todo masculino, que só os homens recebiam. Cleópatra só se misturava com homens poderosos, e homens poderosos cresciam ao estarem com ela porque ela era inteligentíssima. Essa área inteligente, essa conexão inteligente, ela vem da mulher. Quando a mulher já alcançou isso aqui, e quando a vida manda, porque é a vida que manda os arquétipos, a vida manda o canudo, a vida manda o diploma, o canudo. Nem sempre o canudo vai estar lá. E aí, quando eu abri essas cartas aqui, para saber, então, saiu esta carta 4, que é o portal da flor de lis. O portal da flor de lis. Ok, estudei sobre o portal da flor de lis e deixei ali no canto. Então, foca aqui. Flor de lis. Aí veio uma pessoa, do nada, que normalmente eu não compro vela, eu não curto vela, eu curto incenso, gosto de pôr um incenso, e me dá uma vela de mel, não precisa nem acender, que ela já tá aqui, ó, ela exala um cheiro de mel. E aí a gente vai observar sobre o mel, o arquétipo mel, né? Quem comia mel? Quem come mel são os ursos. Quem produz o mel? A abelha rainha. É o produto que ele não apodrece, ele se mantém. O mel, ele cura, mata verme, ele cura infecções. Ele tem coisas assim magníficas, o mel. Então eu vou ver sobre tudo isso. É o amarelo, é a cor amarela. É um pavio azul, de uma luz azul. Todo o arquetípico. Então, a vida vai mandar isto para quem aprecia, que não é só um objeto, mas é um arquétipo do qual eu vou saber. Mas então ele tem todo um simbolismo. A cor define muito para mim, então eu vou pegando um caminho. Ela tá me dando um mapa de quais são os passos que eu tenho que fazer daqui para frente. E aí, o que me chama a atenção? A marca da vela, flor de lis. Lembra da carta? Flor de lis. A vela também tá com a marca flor de lis. Tem um cachorro fazendo xixi no poste, ele tá demarcando o território. Então, você tem que prestar atenção. Aí, uma outra pessoa vai me dar isso aqui, ó. Nossa, é um cheiro maravilhoso. Que também me deu uma vela. Uma vela nessa cor aqui, que tem muito simbolismo para mim. É uma flor, um cheiro de alfazema. Também estão me dando um arquétipo da alfazema para estudar. Isso é uma riqueza. E aí, qual é a marca da vela? Flor de lis. Então, eles estão me armando com arquétipos, reforçando aquilo. Não tem como 3 situações diferentes vir e te marcar assim. Aí eu não vou explicar para vocês sobre tudo isso, mas eu tô falando
para mim como exemplo, para que vocês prestem atenção em vocês. Se eu comprei, por exemplo, uma mochila, ela veio parar para mim, ela é uma mochila toda imponente, toda importante. Eu já tenho algum tempo, mas eu não tinha me ligado em algumas situações e depois eu me liguei. Eu já tenho um notebook, mas a mochila ela vem pedindo um notebook. E aí entra uma coisa mais importante, um modelo mais importante para mim. Então eu sei em qual caminho que ela tá me jogando, não é pro agora, mas é pro depois. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que tinha um carro de um porte menor. E foi intuído que eu contasse para a pessoa que eu já falei para uma outra pessoa que tinha uma altura de 1,80 e pouco, do qual eu falei para essa pessoa que por causa da altura que ela tem, ela deveria comprar um carro mais imponente, um carro maior, um carro que desse status. Por quê? Porque para ela, no caso dela, a vida estava mandando uma mensagem que ela deveria ter um carro mais importante, inclusive que ela tinha um porte de médico, então ela tinha que comprar um carro no nível assim que um médico teria. Mas ele não estava naquele nível na época que eu falei, mas ele foi lá e comprou, inclusive veio o carro de um médico para comprar. Por quê? Porque a vida estava mandando para ele. No mundo corporativo, quem não tem um carro nesse porte, ele não tem muito valor no mundo corporativo, ele não é respeitado. Isso é para todo mundo? Não. É lá no mundo dele porque tinha algo para acontecer para ele. Então, quando eu falei isso para essa pessoa, eu observei que ela foi e trocou o carro para um carro lindo, maravilhoso, todo imponente. Na época que eu falei para a pessoa, a gerência que estava no domínio não tinha muita importância para aquela gerência, mas você observa que não estava falando daquela gerência, mas do próximo que viria e que para o próximo que tem um carrão e faz questão de destacar e ser imponente naquele carrão, já chegou implicando com essa pessoa que eu tinha falado para trocar o carro. E imagina se pegasse aquela pessoa com o carro anterior, o modelo que tinha. Não pode, o espiritual já sabe. E aquela pessoa é respeitada quando uma outra pessoa vai lá e levanta a bola dele. Essa pessoa é um profissional maravilhoso. Essa pessoa é um profissional que se destaca, que me impressiona, um cara que sabe o que está fazendo e é um cara que entende do que está fazendo. Aquela autoridade maior que está lá vai medir aquela pessoa pelo nível carro, mesmo que ela não estava olhando com aquele olhar. E escuta outra pessoa falar, opa! E aí a vida faz aquilo ser real, ele arma aquela pessoa com os arquétipos. E aí, se você quer abençoar aquela pessoa e você manda um objeto para ela desse daqui, mesmo que ela não esteja naquele campo, naquela força, os arquétipos ajuda ela. Porque é um poder que a vida te manda, que está armando para você, é o banco imobiliário que a vida está mandando para você. Entende isso? Então, se você observar que, claro, é muito mais gostoso ficar perto de pessoas que estão falando bobeiras, que estão fazendo a gente rir o tempo todo, e quá, que um dia passa rápido, que é mais leve e que tudo mais. É legal, mas ele não é o seu melhor professor. O seu melhor professor é aquele que vai te falar assim, avança um pouco mais, é a vida te mandando. Avança um pouco mais, porque eu quero mudar você de nível. E nunca é pelo que você tá agora, é pelos que ainda virão. Então a vida quer tanto te mudar de ambiente e de pessoas e de espaço e de
energético e de te dar um salto quântico, que ela precisa que você mude o seu padrão totalmente, que você avance mesmo, se sinta seguro, viva a experiência na prática, que mesmo que se você não for de nascimento, índio serás. Entende? Que se você não for de nascimento, nobre serás. Entende isso? Eu espero que tenha ficado claro. E também espero que tenha ficado entre o subentendido. Porque tudo que nos faz pensar, refletir e aumentar o poder, ser grato, abençoar quem merece, porque tem que ir para quem aprecia seu tempo, seu linguajar, tudo. Tem que ir para quem aprecia, para a alma que aprecia, porque se não for para quem aprecia, não tem o menor sentido o cara que estudou para fazer as notas finas, delicadas, ou uma bolsa imponente, importante, se não for ser dado para o nobre que tem que ser. Então, o que eu quero dizer para você, para mim e para todos que entenderam esse recado? É que chega porque esta alma, ela já é nobre. E se ela desperdiçar o que foi dado para ela, então quando ela perder esses objetos que foi dado para ela, ela não passa a ser mais ninguém. O objeto é só uma via de poderio, mas o aprendizado que se tem e o impregnado que tem que ficar na sua alma, mesmo você despido, você continua sendo no energético, porque ele só vai para quem é o dono do negócio. Ele pode passar por muitas mãos, mas ele se perde, porque ele tem um destinatário. Entende? Toda carta tem um endereço, ela tem um destinatário. E quem tiver atento, avança tranquilamente, ainda que andares pelo vale da sombra da morte, não temerás mal algum. 1000 cairá à tua direita. E os outros à esquerda, mas tu não serás atingido. Não é isto? Por isso, não é para todo mundo, mas para aqueles que se armam do que os arquétipos mandam. A guerra, ela só vale a pena quando o objetivo é fazer todos crescerem. Todos crescerem. Entende? Mas só os que merecem, que não são para todos, tá lá na Bíblia, são os escolhidos, é que vão ter acesso aos estudos direcionados. E os demais vai ser o estudo que a nata vai ter, como todo mundo vai ter. Então é isso.